Já vou começar explicando por que o vaso quebrou nas mãos do oleiro, e depois eu vou começar o processo desde a escolha do barro até chegar aqui. O oleiro lá de Jeremias, você precisa entender que representa o próprio Deus. E todos sabem que Deus não erra. No entanto, o barro estava na mão do oleiro, e diz a palavra de Deus que o barro se desmanchou, se quebrou na mão do oleiro. Como é que pode isso? Se Deus não erra, como é que a pessoa pode estar na mão dele e mesmo assim dar errado? Um oleiro, para ele fazer um vaso, ele precisa de um bom barro. E um bom barro, ele tem que ter liga, ele não tem que ter nenhum tipo de sujeira, e ele tem que estar por igual. Não pode estar uma parte mais dura e outra mais mole. Se o barro tiver as características que eu acabei de falar, estiver liga, não tiver sujeira, e não estiver uma parte mais dura e outra mais mole, é impossível dele se quebrar nas mãos do oleiro. Que se o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, a culpa é do barro e não do oleiro. Ou seja, se alguma coisa está dando errado na minha vida e eu estou na mão do oleiro, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Eu tenho que ver o que está de errado na minha vida, porque o oleiro, ele não erra. O oleiro não erra. Não erra. No sentido de desmanchar na mão dele, não. Vocês vão ver. Qual foi o primeiro oleiro que... Bom, o primeiro oleiro é Deus, que já começa criando o homem do barro. E interessante que a gente usa água, e Deus criou o homem do pó da terra sem precisar usar água, porque ele é a própria água da vida. Quando o barro é bom, então é fácil de trabalhar. Quando o barro é bom, o oleiro não encontra dificuldade de trabalhar. Agora, quando tem alguma sujeira, começa o oleiro ter dificuldade de trabalhar, porque o oleiro tem que tirar a sujeira para ele poder trabalhar. Então, pessoal, começando, primeiro o oleiro, ele tem que escolher o barro. E nem sempre o oleiro consegue encontrar um barro limpinho, um barro bom, para ele trabalhar. Mas ele leva esse barro a si mesmo, porque mesmo o barro estando sujo, o oleiro vai trabalhar naquele barro e vai tornar ele um barro limpo. Vai trabalhando. Demora um pouco mais. Vai demorar um pouco mais, porém, ele vai trabalhar para limpar esse barro, para depois ser que fazer o vaso. Quando o barro ele chega numa olaria, a gente coloca ele numa espécie de um tanque para molhar ele. Primeira coisa que ele recebe é água, que a maioria vem duro, e a água serve para amolecer. Tem que ouvir, deixar penetrar, amolecer o coração e receber isso para a nossa vida. E um outro detalhe, que quando nós colocamos esse barro no tanque, o barro, quando ele recebe a água, ele diminui. Aquele vaso ali, depois de pronto, ele está ali aquele tamanho. Quando ele secar, ele vai diminuir. Quando ele for ao forno, se ele for em alta temperatura para receber um esmalte em alta temperatura, ele vai diminuir de novo. Ou seja, processo de vaso na casa de Deus é só diminuir, amado. Grande é só o Senhor na nossa vida. É nós receber o que Ele tem para nós. Temos que diminuir diante do Senhor. Uma outra coisa, amado. O barro, ele pode estar aqui, ó. Essa aqui alguns chamam torno, outros chamam roda do oleiro. Mas olha só um detalhe. O barro está aqui
casa do oleiro, na igreja, ele está na roda, ele está na minha mão que sou oleiro, mas no momento ele não está sendo transformado em vaso. Por quê? Porque para ele ser transformado em vaso, ele tem que estar em movimento. Ó. Se ele começar a se movimentar, aí eu começo a trabalhar nele. Barro sem estar em movimento, não vira vaso. Está vendo, pessoal? Por que que a gente tem que exercitar a fé? Por que que a gente vive de fé em fé? De fé em fé. A gente não vive de emoção em emoção. A gente vive de fé em fé, de movimento. Uma outra coisa, o barro ele tem que estar à disposição do oleiro. O barro ele não escolhe o que ele quer ser. Ele não briga. Não briga, não briga. Eu fiz aquele vasinho ali, geralmente é para colocar flores. Aqui também é um outro para colocar flores, apesar que eu mudei o modelo. Mas se eu quiser fazer uma moringa para mim tomar água, quiser fazer isso aqui um abajur, eu é que vou escolher. O barro, ele não escolhe o que ele quer ser. Então, o que eu quero dizer com isso, amado? Deus é que sabe o que é melhor para a minha vida. Deus é que sabe o que é melhor para a tua vida. Você só tem que procurar ouvir a palavra de Deus, ver o que Deus está te orientando e tomar posse dessa palavra e colocar em prática. Porque o oleiro é que decide o que você vai ser, não é você. E aí, Rafael? Vou assistir o senhor. Você me auxilia agora, tá? Vou. Você acha que vai dar certo isso aqui? Não sei não. Vamos lá. Vamos ver. Certo? Mas aí não está no centro, é só você levar ele para o centro. Aí como é que eu levo? Deixa, molha um pouquinho a mão. Obrigado.